os ginecologistas, às vezes, não procuram saber muito. Sempre a gente tratava SOP antigamente. O conceito era da anticoncepcional, que a André vai Sim. falar aqui que a gente mudou muito isso. Mas era assim, a menina não menstruava, tinha, né, ficava com espanhomenorreia, da anticoncepcional e pronto. E é isso, a gente Exato. camufla toda a fisiopatologia, que é importantíssima, e esse tratamento, que a gente vai falar um pouquinho, que a gente tem que desmitificar tudo isso, né? Ver o outro lado do tratamento de ovário policístico. E finalizando, porque é uma das causas minhas de infertilidade, principalmente pacientes mais jovens, ela tem um destaque maior, nas mais velhas não, eu vejo mais frequente pacientes com infertilidade por causa da idade e por endometriose ou miomatose, mas as pacientes mais jovens a gente tem uma gama de pacientes de síndrome de ovário policístico e que a gente vai falar Imensa. aqui um pouquinho no final como o manejo disso e o tratamento. Então, gente, primeiro, né, eu queria que você falasse um pouquinho isso aí. A epidemiologia, como é hoje a frequência, né, na nossa população e por que a importância da gente, né, tratar e o diagnóstico, como é que a gente faz. Porque existem vários critérios, mas o que a Exato. gente adota mais vários. Eu lembro que teve uma vez, eu estava nos Estados Unidos, teve um congresso só de SOP. Meu Deus do E isso céu, tem um congresso só de congresso de SOP. SOP! Exato. Isso já mostra a importância dessa doença, né, Zu? Você sabe que a SOP é uma doença que acomete em torno de 10% da população brasileira. Alguns países da Europa chegam até 20 a 23% a casuística. Então, imagina que de uma sala de 10 amigas, duas vão ter, uma, duas vão ter. Então, é uma incidência muito grande, a gente vê isso no consultório. Ela é uma doença praticamente endêmica aqui no Brasil. Eu sei que nossa amostra de consultório é muito viciada, né? O meu consultório, assim, acho que É. 70% são de mulheres com síndrome de ovários policísticos, e agora, depois do curso, então, aí que isso aumentou ainda mais. E eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos de mudar o paradigma dessa doença, porque é uma doença que as pessoas focam o olhar para a morfologia do ovário, ou seja, a presença de múltiplos cistos nos ovários. E, na verdade, os ovários são apenas mais um dos órgãos que padecem das alterações hormonais. Então, eu fico brincando que você poderia chamar essa doença de síndrome da mulher que tem pelo no rosto, síndrome da mulher que cai cabelo, síndrome da mulher que tem acne. Se você estiver pensando nos sintomas, você pode colocar qualquer um desses nomes. Mas a SOP, diferente disso tudo, é uma doença endócrina, metabólica, reprodutiva e psicológica. Então, é uma doença que está associada com risco aumentado de síndrome metabólica, de doenças cardiovasculares, risco aumentado para desenvolvimento de hipertensão, diabetes, de complicações gestacionais, não só infertilidade, que é uma extremamente comum, mas a mulher com SOP que consegue engravidar, ela tem uma chance maior de abortamento, ela tem uma chance maior de diabetes gestacional, tem uma chance maior de parto prematuro, então de desfechos não favoráveis para a gestação. Isso tudo precisa ser muito manejado no planejamento pré-concepcional, para que a gente possa lançar mão de estratégias para normalizar esses hormônios, para que essa mulher realmente ela possa engravidar como se não tivesse a doença. Infelizmente, a SOP Exatamente. ainda não tem cura, mas a gente É. consegue manejar essa doença ao ponto de que, se a mulher está tão adequadamente tratada, que ela funciona hormonalmente como se ela não tivesse. Ela pode ter uma gravidez completamente normal, ela pode levar uma vida completamente normal, mesmo tendo a doença, porque É. infelizmente ainda não temos cura. Você me E o perguntou em relação. diagnóstico ela é multifatorial, né? Você não tem ainda a explicação, né, de É, por que aquela mulher tem SOP, mas a gente sabe que é uma patologia. E eu me lembro do doutor Simar, quando eu fui aluna dele na disciplina de reprodução, que era uma optativa, e ele já sim, falava que era uma síndrome plurimetabólica. Você não tem que achar síndrome de ovário, é plurimetabólica. E exato. justamente chamava atenção para isso. O risco é o paciente que tem a síndrome de ovário policístico, né, que a gente chama assim, porque o ovário pode ou não ter aquela distribuição, a gente vai ver aqui os critérios, né, que a gente Uhum. usa, mas quem tem a síndrome de ovários policísticos, ela vai ter uma maior chance mesmo de ter diabetes, de ter hipertensão, doença cardiovascular, né, de ter até esteatose hepática, porque a gente Sim, sabe, né, que ela inflama todo.
E o aumento de peso é uma consequência de todo esse inflamatório, como a disbiose, né, como a deficiência de vitamina D. E por isso que Exato. quando elas chegam e quer ir para a FIV direto, porque não aguenta mais usar Indux, eu falo, não é assim. É verdade. Primeiro, a gente vai ter que viver como um todo, né? É a forma holística de pensar. Você não adianta, porque eu vou fazer uma FIV do jeito que você está, 10, 15 quilos a mais, toda inflamada. E aí, o que é que acontece? Primeiro, diminui sua chance de engravidar com endométrio desse todo inflamado. Segundo, porque você tem o risco de ter diabetes ou DEG na gestação se ela estiver muito acima do peso pela própria gordura que ela adquiriu, que ela está acima. E aí eu mando Exato. emagrecer, mando fazer atividade física aeróbica, faço tudo, uso os anti-inflamatórios e muitas vezes elas nem voltam mais para viva, engravidam no Sim, período que está fazendo isso, né? Daí você deve ter com isso muito certeza. frequente, né? Nessa pandemia, acho que mais de É. 45 pacientes minhas com SOP engravidaram, porque pela primeira vez elas conseguiram tirar os fatores limitantes. Então, começaram a comer melhor porque elas passaram a preparar seus próprios alimentos. Começaram a se dedicar à atividade física porque agora tinha mais tempo no lockdown. É. Começaram a dormir com um sono de melhor qualidade. Hoje eu comentei, fazendo a chamada até para essa live, que a melatonina ela apresenta um papel fundamental como mais potente antioxidante para ovário. Só para se ter ideia, a produção de melatonina intraovariano apenas para as funções autóctonas do próprio ovário, ou seja, apenas para fazer esse efeito antioxidativo, ela é 2 a 3 vezes maior durante a ovulação no ovário do que a produção pela pineal. Então a gente está muito sempre lembrando de chamar a melatonina como o grande hormônio do sono, e ele é fundamental, É. mas para o ovário ele é um super hormônio, é um hormônio que tem uma ação antioxidante, que melhora a produção de progesterona pelo corpo lúteo, que facilita a anidação, que diminui o processo de atresia folicular, que melhora a qualidade de hormônio antipileriano, diminui esse excesso de hormônio antipileriano pelos pequenos folículos atrésicos na mulher com SOP. Então é um mega hormônio. Então, se a paciente consegue sim ter um estilo de vida mais saudável, se alimentar de forma adequada, praticar exercícios físicos, e aí uma coisa importante, a mulher com SOP que já está compensada hormonalmente, ela precisa fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. E se ela está Se divide descompensada, isso aí, Nil, que eu mando 5 250. vezes. Então, é Como é essa exatamente isso. Se conta? ela estiver descompensada, a conta é o Ah, seguinte: se ela ah. tiver tudo compensada, tá bem certinho, LH ok, FSH ok, testosterona ok, insulina ok, para manter esses níveis hormonais, ela precisa fazer 3 dias de 50 minutos ou 5 dias de 30 minutos. Porém, Então eu tô certa. se essa paciente está descompensada, que é a grande maioria Isso. das nossas mulheres com SOP, o mínimo, escutem só, o mínimo de atividade física que deve ser feito são 250 minutos por semana, os 5 dias de 50 minutos. Isso é o mínimo que a paciente tem que fazer para tentar buscar a compensação e depois ela poder manter. Então, assim, o que acontece muito é que, às vezes, nós, profissionais da saúde, especialmente nós médicos, tendemos a negligenciar o impacto positivo que a mudança de estilo de vida traz para a vida da paciente. Então, a gente tende muito a fazer assim, faz atividade física, mas qual atividade Qual? física? Com que E frequência? como? Em que intensidade? Quantos dias na semana? É. Faz uma dieta. Que dieta? Qual é a orientação? Porque, às vezes, essa semana mesmo, eu atendi uma paciente com SOP de 42 quilos. Aí você acha que eu vou mandar uma mulher que está do tamanho de um papel, da finura de uma folha de papel, fazer uma dieta low carb para ela perder mais peso Imagina. ainda, ou usar metformina para ela perder ainda mais peso? Então, não, a gente tem que individualizar muito bem o tratamento da mulher com SOP. Na paciente sobrepeso ou obesa, ela pode sim se beneficiar no momento inicial de uma dieta low carb, mas lembra que nenhuma dieta é para a vida inteira, então a gente vai trocando, à medida que esse paciente vai normalizando seus hormônios, eu também vou trocando de estratégias. Até Uhum. porque você viu lá que a aula que eu dei de dieta para SOP, dentro do grupo, do protocolo SOP, não existe, tem uma grande meta-análise publicada no New England Journal mostrando que não existe nenhuma dieta que é superior a nenhuma outra para o manejo da SOP. O que Uhum. acontece é,
o estilo de vida, o padrão alimentar da paciente mantido de forma persistente, progressiva e gradual é muito mais interessante do que qualquer dieta louca que tenha nome. Eu estou fazendo uma É, paleo, estou fazendo low carb, estou fazendo é, HCG. Nenhuma é é, superior a nenhuma outra. Então tem que ser muito bem exato. individualizada. É. O que a gente, e é isso que eu bato muito o martelo, né, com minhas pacientes, isso, ó, eu sei que é difícil, né, já é ansiedade, quer engravidar, e ainda eu digo, você vai ter que perder peso, você vai ter que fazer atividade, eu não tenho tempo, tem, você vai, faz parte do meu tratamento, eu vou botar aqui Exato. prescrição, É bota prescrição como médica. prescrição médica, Perfeito. né, e aí todas que fazem, até elas falam, gente, é outra qualidade de vida, eu estou me sentindo muito melhor. E quando elas começam a fazer atividade física regular, começa a fazer a dieta, que é o que você falou, a dieta que ela se adequa, que ela se adapta. Não adianta dizer faça essa ou faça aquela, faça que você consegue seguir, escolha, né? E Exato. ontem eu peguei uma no consultório, eu fiquei besta, eu disse a ela, é uma paciente jovem, mas que menstrua assim de 9 em 9 meses, e ela eu disse, ó, eu tenho que fazer sua esterossalpingografia, porque a gente sempre tem que afastar outras patologias, mesmo ela sendo jovem, e provavelmente é Claro. só esse fator, né? Fiz o espermograma, tudo normal. Eu disse, agora eu posso ver você. Agora, você precisa primeiro emagrecer. Falei tudo isso. Ela não gostou muito, não. Ela ficou meio com a carinha feia, é capaz dela não voltar. Voltou, André, 17 quilos a Olha aí. menos. Gente, Maravilhosa. eu quase não reconheci. E agora ela já está menstruando, tudo bem que de 9 meses ela ainda não está, ainda todo mês, mas está de 45 e 45, eu estou chegando lá, Excelente. entendeu? Então, se agora eu posso te induzir, te dar uma ajudinha, porque agora, se você engravidar, você não vai ter, né, o risco de você ter maior, né, de você ter sua diabetes ou sua hipertensão. Agora eu posso te ajudar. Ela abriu os dentes, começou a Exato. sorrir, a gente vai começar. Mas eu fiquei tão encantada. E eu perguntei, e você É, foi para quem? Ela, não, doutora, eu estava com medo de sair por causa da pandemia. Eu saí fazendo tudo em casa, pegou os aplicativos e começa a fazer atividade física. Tem muita gente orientando, e aplicativo até de graça, que não precisa nem pagar, exato. viu? Com E fazendo certeza. dieta, procura, viu que ela se adaptou. Eu fiquei impressionada, estou tão É. feliz.